Bom dia. Você sabia que o pedestre no Brasil está sujeito a vários tipos de multa? A legislação diz: pedestre que ficar ou andar na pista de rolamento, rua, sem que seja para cruzá-la, é uma infração leve, com multa de R$ 44,19. Além disso, atravessar a pista em viadutos, pontes, túneis e áreas de cruzamento fora da faixa, passarela ou passagem especial também é uma infração leve, com multa de R$ 44,19. Você sabia? Eu não sabia. Eu não sabia porque eu nunca tomei, nem nunca vi ninguém tomar essa multa. E ninguém toma e nem vai tomar essa multa porque ninguém fiscaliza essa infração. E ninguém fiscaliza essa infração porque todo mundo faz. E todo mundo faz porque não tem muita opção. Essa lei em si tem um porquê justo, mas ela não veio acompanhada dos meios suficientes para evitar a infração. Eu acho que a maior parte de quem anda pela rua já passou por calçadas incaminháveis e teve que atravessar ruas, avenidas ou até rodovias com quilômetros sem passarela, semáforo ou até faixa de pedestre. Não que a faixa de pedestre fosse ajudar alguma coisa, né? Porque é outra coisa que ninguém respeita, mas isso é outra história. Essa lei é tão incumprível que ninguém conhece e nem fala dela. Desrespeitar essa lei já virou um hábito. Mesmo que do dia para noite surgisse toda a infraestrutura necessária para que ela fosse cumprida, demoraria e exigiria uma educação grande das pessoas para que ela começasse a ser respeitada. E bom, já que nós estamos falando de legislação ineficiente, vamos conversar sobre um livro que toca um pouco nesse assunto. Torto Arado é um livro que foi escrito por Itamar Vieira Júnior, que é baiano, geógrafo, mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia. O livro foi publicado pela editora Todavia em 2019 e muita gente já coloca ele como um novo clássico. E não por acaso ele ganhou o prêmio Jabuti e Oceanos de 2020 e o prêmio Leia em 2018. E é engraçado, né? Ganhou o prêmio em 2018, mas foi publicado em 2019. E eu vi uma entrevista do Itamar onde ele explica que ele não tinha confiança em nenhuma editora para publicar esse livro. E aí ele submeteu anonimamente para que ele fosse avaliado por um terceiro e foi ter ganho esse prêmio, o Prêmio Leia, que viabilizou a publicação desse livro. Primeiro em Portugal. Olha só, o Prêmio Leia é um prêmio português. E o livro começou a fazer sucesso lá antes de vir aqui pro Brasil. E é muito doido. Mais doido ainda pensando sobre o que o livro trata. Bom, o livro conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que são descendentes de escravizados e moram na Chapada Diamantina, na zona rural da Bahia. E elas fazem parte de uma comunidade de famílias que mora e trabalha na fazenda Água Negra. O livro basicamente acompanha uma porção gigante da vida dessas meninas, desde a infância. Elas bem criancinhas e bem arteiras. Já o primeiro capítulo do livro é as duas aprontando pra cima da avó delas, a Dona Ana, que é um baita nome de vó. E aqui vai ter o primeiro e provavelmente o principal spoiler do livro. E depois eu explico o porquê de eu dizer que é o principal. A Dona Ana já é uma senhora muito idosa e muito castigada pela dureza da vida, que a gente vai entender melhor no passar do livro. Então ela vê coisas, ela chama a filha dela que é desaparecida, ela é cheia das mandingas e cheia dos segredos também. Ela tem uma mala preta que ela deixa debaixo da cama dela que ninguém pode mexer. Então uma figura dessa vai dar medo, mas também vai dar muita curiosidade numa criança. E criança de sítio curiosa faz merda. O primeiro capítulo já começa com a Bibiana e a Belonísia indo escondidas, enquanto a avó fazia alguma tarefa doméstica, fuçar na mala dela. E fuçando na mala, elas encontram uma faca com cabo de marfim, prateada, reluzente, toda bonita. E aí a Bibiana, nessa curiosidade de criança, vai encostar a língua, lamber a faca, sentir o gosto. E eu não sei vocês, mas eu me identifico com isso. Quando eu era pequeno, eu gostava de ficar chupando chave do armário de madeira da minha avó, chave de metal. Tinha um gostinho salgadinho, eu adorava, minha mãe ficava louca. Mas enfim, tá lá a Bibiana lambendo a faca da avó. E a Belonísia, nessa de irmã mais nova, ah, é minha vez e tal, pega e puxa a faca. E aí já viu, faca afiadíssima, né? Uma corta o rosto e a outra simplesmente decepa a língua. E aí vira um alvoroço, elas são levadas pro hospital. Mas enfim, não dá pra costurar a língua da menina, ela não vai conseguir falar direito pelo resto da vida. Esse é o primeiro capítulo do livro. E é muito legal quando a história já começa com essa quantidade de movimento, porque ela te fisga. É como se você já logo de cara vivesse um evento, uma aventura com os personagens. E te dá um sentimento de ligação com elas. Né? E o que alimenta uma certa curiosidade para você conhecer melhor e entender como a história delas vai desenrolar. E tem uma coisa muito legal que o Tomar Vieira Filho faz, que ele demora uma eternidade para deixar claro qual das duas que cortou a língua. Você tem até fortes suspeitas, mas não dá para cravar, né? Eu ficava lendo e relendo, buscando pistas, mas é só bem pra frente que você vai realmente saber. E isso é proposital, justamente porque esse episódio une as duas meninas num tanto como se elas fossem uma só. O trauma aproxima as duas e a deficiência desenvolvida pela irmã, com a sensação de culpa da outra, faz com que uma seja a voz da que perdeu. E por isso elas estão sempre juntas. A que não perdeu a língua aprende a ler as falas da irmã através dos gestos e dos jeitos dela. É como se elas criassem um jeito próprio de se comunicar, quase um idioma. E a menina que não foi mutilada vira tradutora da que foi. E aqui tem uma frase muito bonita, que resume bem essa parte.
Seríamos iguais. A quem prestaria a voz teria que percorrer com a visão os sinais do corpo da quem emudeceu. A quem emudeceu teria que ter a capacidade de transmitir com gestos largos e também vibrações mínimas as expressões que gostaria de comunicar. E bom, a história desenrola até mais ou menos o fim da adolescência, quando as duas se separam. E é uma separação bastante traumática. Apesar das duas naturalmente terem se distanciado um pouco nos últimos anos, por diferentes motivos, mas também por diferentes interesses, a ligação entre ambas era muito profunda, até por causa dessa divisão da voz. A Bibiana foge com o primo, Severo, por quem ela se apaixona. Os dois vão em busca de condições melhores e de encontrar algum jeito de melhorar a vida que a comunidade deles levava naquele lugar. O Severo era um pouco mais velho que a Bibiana e era um jovem sonhador e trabalhador, inconformado com a realidade com que a família e toda a comunidade vivia ali. Esses sonhos, essa visão do Severo, junto com os outros atributos que ele tinha, foi o que fez com que a Bibiana se apaixonasse por ele. E ela acaba absorvendo também esses sonhos para si. E os dois partem numa missão um tanto quanto inocente para buscar formas de mudar isso, mas que é algo completamente compreensível. O jovem é um adulto que já atingiu um nível razoável de compreensão do mundo e da sociedade, mas que ainda não está acostumado e desgastado pelas injustiças e durezas da vida. Ele ainda não necessariamente se rendeu às regras do jogo, que são sempre injustas, especialmente para alguém na situação de explorado como eles. Acho que uns entendem antes dos outros e uns têm mais medos que outros e uns se sentem mais impotentes do que outros. Mas o fato é que o Severo e a Bibiana eram dois jovens que decidiram não se conformar com essa realidade e fazer tudo que estivesse ao alcance deles para tentar mudar. Óbvio que não sabendo, como é característico da juventude, que o poder de mudança que eles tinham era muito mais restrito do que eles imaginavam. E apesar de ser assim, eu particularmente vejo como uma certa obrigação da juventude buscar essa mudança enquanto tiver energia, enquanto tiver esse espírito jovem. A gente não pode fazer a mudança gigante que a gente imagina. Muitas vezes pode ser bom porque ninguém consegue ter uma visão realmente clara do que é melhor para todo mundo. Mas mesmo assim, essas mudanças infinitesimais que cada um conquista, somada às conquistas dos outros, e de geração em geração, talvez a gente vai construindo um mundo melhor, né? Mas enfim, voltando ao livro, qual que era o motivo da revolta tão grande sentida pelo Severo e pela Bibiana? Qual que era a situação que eles estavam querendo mudar? E aqui cabe a gente fazer um resumo super simplificado e talvez equivocado sobre como a comunidade dos dois se formou e como ela funcionava. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os bisavós ou avós da Belonise e da Bibiana foram escravos. Ou seja, eles e seus ancestrais foram trazidos da África para o Brasil na condição de carga para serem vendidos como mão de obra, para extração de minério, trabalho no campo ou qualquer outro serviço, majoritariamente braçal. Durante 300 anos, essas pessoas não tiveram nenhum direito básico. Raríssimos eram os casos onde os escravos conseguiam aprender a ler e escrever. A sua cultura era negada e precisava ser disfarçada, né, para que pudesse ser passada oralmente ainda, de geração para geração. E na maioria, as medidas direcionadas ao bem-estar dos escravos era mais um caráter de manutenção de uma ferramenta, tipo trocar o óleo do seu carro, sabe? Para quem tiver curiosidade, na verdade eu acho importante qualquer brasileiro conhecer melhor essa história, mas eu fui em Ouro Preto, lá na mina do Chico Rei, e lá o pessoal explica muito bem como que era a realidade dos escravos que trabalhavam nessas minas. Muitos nunca viam a luz do dia. E lá tem pedaços de jornais, de manuais direcionados ao proprietário de escravos, o que eles tinham que fazer, o que era recomendado que eles fizessem para que os escravos ficassem saudáveis e, portanto, pudessem trabalhar melhor e também dóceis. Então, mesmo os lazeres que eles eram permitidos eram um caráter de controle. O fato é que sempre foi feito um esforço ativo para manter uma mentalidade escrava em quem era escravizado e manter isso como algo normal. Foram 10, 11 gerações disso. Não foram alguns anos, alguns meses. Não foi uma parte da vida de alguém que essa pessoa foi escravizada. Foram 11 gerações. As pessoas nasciam e morriam escravas. Eram tratadas como objetos e negadas o acesso a qualquer avanço intelectual ou cultural da humanidade, mas também da própria cultura. Eram forçadas a trabalhar à exaustão e negadas o usufruto desse trabalho. E para ter noção da quantidade de gente nessa situação, existem estimativas do próprio governo federal que dizem que o tráfico de escravizados entre o Brasil e a África foi responsável por 40% do comércio de seres humanos no mundo. Bom, é claro que apesar de tudo isso, as pessoas resistem. Elas batalham para sobreviver e manter o que puderem da sua essência. E é por isso que o Brasil tem tanta influência da cultura africana ainda hoje. No livro, fala-se muito do jaré, que é uma religião que eles praticam na comunidade, que é uma mistura entre religiões de matrizes africanas com o catolicismo e o espiritismo. Bom, as pessoas resistem, e não só para manter a sua cultura, como para reconquistar a sua liberdade. É um erro terrível a gente pensar que os escravizados trabalharam passivamente até que veio a Santa Princesa Isabel e decretou que eles eram livres e ficou tudo bem. Muitas vezes a gente aprende isso na escola,
de alguma forma ou de outra. Mas a história da escravidão no Brasil é marcada por inúmeras revoltas. Tem a revolta dos Malês, revolta de Viana, formação do Quilombo do Palmares, junto com outras resistências individuais, lutas políticas e até jurídicas para obter liberdade. Enquanto existe repressão, existe resistência, existe luta. Não à toa existiram no Brasil pessoas de origem africana que não eram escravizadas, e muitas delas foram expoentes na luta pela liberdade, como o próprio Luiz Gama, que mesmo tendo nascido livre, foi escravizado aos 10 anos e reconquistou sua liberdade judicialmente. Ou também o André Rebouças, de José do Patrocínio, só para citar alguns nomes. Essas lutas sempre deixaram o regime escravista sob certa pressão, mas foi só no começo do século XIX que o movimento abolicionista começou a ganhar força. E aqui eu acho importante fazer um desvio da discussão do livro, como se eu já não estivesse desviando um pouco, para relembrar como foi o processo de abolição da escravatura, para que a gente tenha um contexto melhor da realidade da comunidade da Bibiana e da Belonícia. Então, aconteceu a Revolução Industrial e a conclusão do processo de industrialização dependia da mudança das relações de trabalho e de mercado consumidor. Era importante para as potências dominantes na época, ou seja, a Grã-Bretanha, ampliar os comércios e os mercados e a produtividade. O modelo de trabalho escravo e o monopólio, que eram comuns nas colônias como o Brasil, já não encaixava mais na visão de mundo dos caras. Para eles, era mais vantajoso que os africanos ficassem na África produzindo matéria-prima barata. E além disso, o fim da escravidão, teoricamente, faria dessas pessoas escravizadas potenciais consumidores de produtos industrializados. Então a Inglaterra fez pressão no mundo inteiro na direção do fim da abolição. E aí pode-se falar de ideais iluministas e cristãos, mas o que moveu mesmo foi o interesse econômico, como sempre. O que não significa que no Brasil não existiram movimentos abolicionistas com interesses genuínos, porque sim, existiram. Mas enfim, a Inglaterra fazia pressão e depois da independência do Brasil, de Portugal, em 1822, declarou que só reconheceria o país como independente se interrompesse a importação de escravos. Isso só foi acontecer mais tarde, depois do governo inglês instituir a lei Bill Aberdeen, em 1845, que autorizava a apreensão de navios que praticavam o tráfico de escravizados, o que influenciou a criação da Lei Eusébio Queiroz aqui no Brasil, em 1850, que proibia africanos escravizados de entrarem no Brasil. Aí, na década seguinte, a questão abolicionista ganhou um novo impulso com a extinção da escravidão nos Estados Unidos, mas foi só em 1871 que foi instituída a Lei do Ventre Livre, que libertava crianças nascidas de escravos e regulamentava a alforria. E mais tarde ainda, em 1885, foi aprovada a Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. E é importante notar aqui que esses projetos de lei que dava liberdade às pessoas escravizadas previam indenização para os proprietários, porque na lógica da época, eles eram vistos como prejudicados por estarem sendo despojados de uma propriedade. Pelo que eu li, essas indenizações normalmente não eram cumpridas, mas é importante ver o pensamento por trás disso, né? Não se tinha um olhar de indenizar o escravo, que foi quem passou a vida inteira sendo explorado, trabalhando de graça, sem nunca ter direito a nada. A liberdade já era prêmio suficiente. Mas vamos pensar no caso dos sexagenários. A vida inteira trabalhando em condições insalubres, sem ganhar nada por isso. O que restaria aos poucos que chegaram nessa idade, além de um corpo e uma mente destruídos por uma vida inteira de servidão? Mas enfim, essas leis, mais a epidemia da varíola, mais a guerra do Paraguai, deu liberdade para os escravizados que lutaram, fez com que a população de escravos diminuísse bastante. E como forma de repor a mão de obra agrícola, o governo começou a promover iniciativas de atrair imigrantes europeus. Eles vinham de praticamente duas formas, organizando colônias, que foi mais comum no sul, onde os imigrantes eram proprietários das terras que eles cultivavam, e também como meeiros, onde eles eram instalados em fazendas, para trabalhar na terra e dar parte do rendimento ao dono dessa terra, o que já é uma condição diferente da condição do escravizado, que não tinha direito a nada. E apesar de ter tido um grande investimento do governo, o resultado não era esperado em termos de número de imigrantes atraídos e de produtividade, o que deixou a elite agrária puta. Mesmo assim, à medida que a imigração aumentava, a escravidão foi se tornando menos viável. Já existiam fugas frequentes, principalmente quando a polícia de São Paulo passou a se recusar a agir como capitão do mato, né, e a prender os escravizados fugidos. E aumentou ainda mais em 1886, com uma lei que proibia o açoite e determinava que as mesmas penas deveriam ser aplicadas a qualquer infrator, sendo ele escravizado ou não. Mas olhando o lado do escravizado, não é porque ficou mais fácil fugir que fugir era fácil, né? Pensa só, você não é nem visto legalmente como cidadão do país que você mora. A sua cultura foi apagada de você. Você não tem rede de apoio nem nada perto disso. E aí você consegue fugir do lugar onde te exploram e você vai para onde? Você vai fazer o que para sobreviver?
E aí você vai encontrar relatos da época de fazendeiros reclamando dos pequenos comércios que aceitavam fazer trocas com os fugidos, que furtavam bens nas fazendas para conseguir comida e material de resistência, de sobrevivência. A situação do jeito que estava, os movimentos abolicionistas ganhando força. Em maio de 1888, a Assembleia Geral iniciou discussões sobre o fim da escravidão. E a proposta do André Rebouças venceu e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que tornou o Brasil o último país independente do Ocidente a extinguir a escravidão. Porém, essa lei não regulou nenhum caminho para os escravizados seguirem, deixou eles largados à própria sorte, sem uma política agrária, trabalhista ou educacional que pudesse incluir eles na sociedade. Há indício de que o Império tinha, sim, projetos de inserção social da população liberta, que almejava dar terras e propriedades onde eles pudessem tirar o próprio sustento, né? Exercer a sua cidadania. Porém, o Império caiu no ano seguinte e quem foi para o poder foi justamente a elite agrária escravocrata, que tinha sido contrária à abolição. Então, o bem-estar e a reintegração dos escravos na sociedade seria a última das preocupações. Essa elite estava muito mais preocupada com o desequilíbrio na produção agrícola causada pela Lei Áurea. E tem relatos de que era difícil de encontrar meeiros na época, que é bem compreensível, porque, pensa só, você trabalhava para um cara que era legalmente seu dono e te tratava como objeto. Agora, você não é mais propriedade dele, mas você vai continuar querendo trabalhar para ele? É difícil, né? Muitos foram para cidades em busca de alguma oportunidade e acabaram se instalando nas periferias. E as políticas de reinserção? Nada, elas foram esquecidas. E assim como elas, a situação dos recém-libertos também foi ignorada. Como se pronto, agora vocês são livres, ganharam o que vocês queriam, são reconhecidos como cidadãos, mas como que você vai exercer essa cidadania se você não tem onde morar? Como que você não vai andar na rua se você não tem calçada para andar? Como que você vai atravessar onde você pode atravessar se não tem faixa de pedestre onde você precisa atravessar? Não foi feito nenhum tipo de esforço ativo para balancear a disparidade criada pelos 300 anos de escravidão. 300 anos de aí sim, um esforço ativo para desprover todo um povo de cultura, de valor e de liberdade. E assim, é evidente que eu não sou uma pessoa muito boa para falar sobre como os efeitos deste abandono da população liberta são sentidos até hoje. Eu não sinto isso na minha pele. Então, para exemplificar, eu vou colocar uma fala do Emicida, onde ele fala um pouquinho sobre as primeiras vezes que ele foi entender realmente o que é o racismo. Você lembra a primeira vez que você sofreu racismo? Que eu fui entender mesmo que eu estava sendo discriminado, você não entende o racismo no começo. Na infância, você não entende o racismo. Eu fui entender mesmo que era racismo, foi, ainda, graças a Deus, foi cedo, foi em 93, quando eu vi Racionais. Racionais, Sistema Negro, Consciência Humana, DMN, Rapping Hood. Esses caras foram os caras que falou pra nós que nós tinha valor. Até então, era uma época louca, mano, porque a professora, eu entrei na escola com 6 anos de idade, a professora, ela olhava, né, escola de favela, a professora olhava pra ver quem tinha piolho, né? A professora não olhava os pretos, não, mano. Ela não tocava nos pretos, não, e você não entende isso. Então, vocês ouviram o que ele falou? Ele só foi reconhecer o próprio valor quando ouviu o Racionais MCs. O Racionais, e eu confesso que eu gostaria de saber muito mais do que eu sei sobre Racionais, não foi uma política pública. Racionais não foi uma iniciativa de quem tinha responsabilidade de retratar todo o estrago causado, de quem se beneficiou com esse estrago causado sobre toda uma população, de nivelar a situação, para que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa e mais harmônica, onde as pessoas pudessem contribuir. Racionais foi uma manifestação de rebeldia do próprio povo explorado, que continuava sendo marginalizado, dizendo que chega, cara, acabou. A gente tem nosso valor sim, e a gente merece ter uma vida boa. A gente sofre pra caralho. E foi só entendendo que ele tinha esse valor que o Emicida pôde compreender o que era o racismo. E pensa aí, cara, Racionais começou em 1988, um século depois da Lei Áurea. Um século. E uma criança que nasce preta cresce sem entender que tem valor. Porra. Mas enfim, vamos voltar ao livro. A família e toda a comunidade da Bibiana e da Belonísia foram parte dos libertos que decidiram tentar sobreviver no campo, porque era o que eles sabiam fazer. Eles sabiam cultivar a terra e sabiam muito bem. Um dos personagens mais marcantes do livro é o Zeca Chapéu Grande, que é um baita nome da hora, tá? Que é o pai das meninas e também é um líder religioso e referência na comunidade. Ele sabe todos os segredos da terra, ele ouve a terra como se ela fosse um organismo e passa todo esse conhecimento para os filhos, especialmente para a Belonísia. O problema era que terra que eles poderiam cultivar, se eles nunca tiveram
tiveram direito a nada até então. E ao longo da história, a gente vem conhecer um pouco mais da história do Zeca e da mãe dele, a Dona Ana, e a gente aprende como ele virou mestre das brincadeiras de jaré e o curador da sociedade, e como isso tem a ver com a mãe dele, que relutou ao chamado, e aprende, inclusive, que a Dona Ana teve que dar a luz ao Zeca enquanto trabalhava na lavoura, porque ela estava grávida, prestes a dar a luz, mas não foi dada a licença dela de não trabalhar, ela precisava trabalhar. Se isso não é escravidão, eu nem sei o que é. Isso é importante lembrar. Esse livro todo se passa depois da escravidão. Tem até TV, tem até caminhonete. Então é isso. O livro é um livro sobre permanências, cara. E na época que tinha TV, na verdade foi um pouco antes porque a Dona Ana é mais velha, mas já tinha sido abolida a escravidão e a mulher não era liberada para não trabalhar no dia, ela com 9 meses grávida. Mas enfim, o Zeca nasceu em outra fazenda. E aí a gente aprende que mais tarde ele vai para Água Negra, onde toda a comunidade dele vive, onde ele começa a história. E Água Negra era uma fazenda de propriedade da família Peixoto. O Zeca migra para lá em busca de serviço e encontra o gerente da fazenda, o tal do Supério, desgraçado, que estava à procura de homens fortes e bons de serviço. E aí ele deixa que o Zeca se estabeleça lá, em troca do seu trabalho com algumas condições. Ele poderia erguer uma casa, mas essa casa não podia ser de nada que fosse perene, tinha que ser de barro, de forma que o próprio tempo apagasse os vestígios. Inclusive, ao longo da história, a gente vê eles tendo que reerguer outra casa, porque a inicial já estava se desfazendo. E nesse pedacinho de terra, ele também poderia ter uma hortinha ali, onde ele ia tirar o sustento para ele e para a própria família. Mas ele teria que trabalhar a semana inteira na lavoura da fazenda. E aí a família que cultivasse a horta e ele no tempo livre pouco que ele tivesse. E também toda a família fazia algum tipo de serviço na lavoura, né? Enfim, a história do livro segue, mas eu diria que o foco principal é justamente transmitir como que é a vida dessa comunidade. Apesar da família ter uma relevância um pouco destacada, sendo que o Zeca Chapéu Grande é pai de santo, é líder religioso, também é uma referência para os outros moradores. A mãe Salu é parteira, que é uma função extremamente essencial. Ela simplesmente traz as crianças para o mundo, né? Depois, mais tarde, a Belonise acaba sendo super subversiva, a Bibiana também vira professora e junto com o Severo eles começam um movimento de revolução para tentar garantir mais direitos, né, para aquela comunidade. Apesar de tudo isso, eles não deixam de ser só uma família normal. E a história do livro serve justamente para transmitir como era ou como é a vida de uma família nesse tipo de comunidade. E ele faz isso contando os episódios da seca, por exemplo. A região passou por um período de seca muito forte, os trabalhadores se matando de trabalhar para achar algum solo úmido para a lavoura da fazenda, dando prioridade máxima ao plantio produtivo da fazenda, né, para a família que era dona, enquanto as suas próprias famílias sofriam pra caramba, porque elas dependiam também do solo para sobreviver, não para ganhar dinheiro, para tirar o seu alimento. Então mostra todas as saídas extremamente engenhosas, inteligentes, o tipo de planta que eles cultivam, que não precisa de tanto de água e tal, como eles se preparavam, e mesmo tirando só o básico disso, ainda ia lá o gerente da fazenda, o glorioso Supério, e pegava metade, porque a produtividade da fazenda estava baixa. Isso não era combinado. Afinal, o Zeca e os outros homens estavam lá dando duro na lavoura. Mas, enfim, o que eles iam fazer? Eles não podiam fazer nada. Porque qualquer tipo de protesto frente a essa atitude poderia resultar na expulsão deles ali. E ficar sem nada, à deriva, simplesmente, numa época de seca. E muita gente morria nessa época, de fome mesmo. E ainda morre até hoje. E a história vai desenrolando nesse contexto. Quando a Bibiana e o Severo se apaixonam, aí durante a seca, e sendo jovens, adolescentes, inflamados por um sentimento extremo de injustiça, justa, fogem da fazenda à procura de algum meio de mudar essa realidade, vão para a cidade. E depois eles voltam, se estabelecem de novo lá na fazenda, e o Severo instiga a população a se unir, a reivindicar os seus próprios direitos. Tem uma passagem onde o Zeca Chapéu Grande consegue convencer o prefeito da cidade a construir uma escolinha lá na fazenda para a comunidade. O livro conta das brincadeiras de jaré, que por acaso o prefeito frequentava, e aí como o Zeca faz um uso da sua influência de forma muito delicada, porque ele não pode puxar demais, mas ele faz uso dessa influência dele como pai de santo para convencer o pedreiro, o prefeito, a construir essa escola, né? Porque ele queria que as crianças pudessem pelo menos aprender a ler e aprender a fazer conta, para elas terem algum futuro diferente disso, do que era a realidade, né? E aí, como eu falei, tem todo o arco da Belonisa, que se casa com um cara que acaba virando alcoólatra, e aí a gente acompanha todo o desenvolvimento da personagem, que é uma forma do livro mostrar também a realidade opressora que a mulher vivia ali naquela comunidade. Por outro lado, é muito satisfatório, porque a Belonísia é forte e é corajosa pra caralho. Ela não só acaba superando a situação de opressão dela com esse marido alcoólatra, claro que de forma extremamente sofrida e nem um pouco romantizada, mas ela acaba superando essa realidade de abuso e em determinado momento ainda protege a vizinha, que é uma cena lindíssima, de amor entre as duas, companheirismo.
sororidade. E no final, a fazenda muda de dono e a comunidade fica ameaçada de ser despojada. Teoricamente, eles não teriam direito de ficar na terra na qual eles nasceram e cultivaram a vida inteira. E aí alguém que chegou agora teoricamente teria no direito de despojar eles. E aí começa uma luta muito grande, encabeçada, como eu falei, pelo Severo e pela Bibiana, pelo reconhecimento da comunidade ali, que eram quilombolas, assim, de que aquela terra era onde eles moravam. E acontecem coisas extremamente revoltantes nessa parte do livro, e no fim um pouco satisfatórias, mas eu não vou falar porque daí já é spoiler demais. Né? E eu falei mais cedo que eu acho que não tem grandes spoilers no livro, mas justamente porque a história não é em si muito envolvente, assim, não tem grandes acontecimentos que você fica, uau, não acredito. É uma história bem linear e bem cadenciada, porque justamente o intuito maior não é um enredo que passa num contexto, é justamente um contexto e o enredo serve para apoiar esse contexto e mostrar para o leitor, porque é isso que é o mais importante. Você vê a realidade dessas famílias, que é uma realidade de hoje, que é uma realidade que tem que sim revoltar qualquer um que entre em contato com ela. A grandeza do Torturado está em fornecer um meio ao leitor de sentir um pouco o que é a vida dessa comunidade e de apontar mais uma das chagas da escravidão. E de lembrar que a gente ainda vive no contexto pós-abolição. Passaram-se 5 gerações desde a Lei Áurea. 5 gerações. E a gente tem pouquíssimas iniciativas para reinserir a população ex-escravizada na sociedade. E aí tem coisas como a cota para a universidade pública, que eu, na época, adolescente, fui contra, porque eu não entendia porra nenhuma. E eu era dos caras que falavam, a cota em si é um racismo, porque está dizendo que quem é preto tem menos capacidade do que eu de passar na universidade. O que não faz o menor sentido. Não é que ele tem menos capacidade, é que ele tem menos oportunidade mesmo. Tem que ser compensado. A gente não pode normalizar uma situação onde a maior parte da população da cadeia é negra, a maior parte da população de periferia é negra. A gente não pode deixar isso perpetuar. A gente tem que, como eu falei no início, fazer uma reeducação e, principalmente, fornecer a infraestrutura para que essa situação seja equilibrada. E eu acho importante lembrar que esse livro foi escrito por um cara que realmente entende do assunto. Ele não é só muito letrado na história e na cultura dessas populações, como ele viveu em meio a essas comunidades quando ele trabalhou no interior do Maranhão. A inspiração, diz Itamar Vieira, para o livro vem de famílias reais que vivem nessa realidade de servidão, como agregadas de fazendas, sem direito a construir casas de alvenaria e sem direito a terra e nem salário. O cara viveu com essas pessoas estão vivendo hoje. Eu recomendo esse livro para todo mundo, ele já é leitura obrigatória na Unicamp, por exemplo, eu acho. Eu sei que ele é leitura obrigatória para algumas universidades e tem que ser para todas as outras, porque é importantíssimo que a gente entenda a situação do nosso país, né? E as coisas que a gente tem que lutar para equilibrar, porque quem ganha com equilíbrio, todo mundo. E quem ganha com desequilíbrio e a desigualdade são só algumas pessoas. Enfim, essa é a minha resenha de Torturado. Espero que você tenha gostado. É meu primeiro vídeo de resenhas. Eu li esse livro já há bastante tempo, faz muito tempo que eu estou fazendo essa resenha, então poderia ter sido melhor e eu gostaria muito, quem vê esse vídeo, escrever o que achou, escrever dicas, onde eu posso melhorar. E para fechar, eu vou colocar uma imagem absurda de foda que eu vi num vídeo do Itamar Vieira falando sobre esse livro. Um abraço, muito obrigado.